Oi, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre esse movimento bastante importante, inclusive para quem estiver vendo essa aula ou estiver estudando esse tema, eu recomendo que deem uma atenção especial, não só nessa aula do primeiro tempo modernista, mas também nas outras aulas sobre o modernismo, porque o modernismo é um tema que cai muito, certo? Nos vestibulares, é um tema que é muito cobrado, então é importante estar por dentro dele. Então, como eu já disse, eu vou começar aqui com vocês o modernismo brasileiro. Ele é dividido em três fases ou três tempos, primeiro, segundo, terceiro. E eu vou trazer aqui uma fase por semana, tudo bem? Então, hoje eu começo com o primeiro tempo, com a primeira fase modernista, e aí semana que vem a segunda e depois a terceira, tudo bem? Vamos seguindo assim. Então, vou começar aqui a aula, vamos dar continuidade. Voltando aqui ao panorama histórico, aqui vocês também devem se lembrar da nossa aula de vanguardas europeias ou movimentos de vanguarda. O contexto histórico ele é praticamente o mesmo, é parecido, principalmente se tratando de mundo. Os movimentos são contemporâneos, os movimentos de vanguarda e o modernismo brasileiro, eles acabam sendo contemporâneos. Eu só dei uma alteração na localização em relação ao contexto histórico brasileiro. Aqui no Brasil nós temos um contexto de República Velha, que foi o período que se estendeu de 1889 até 1930, e era quando o Brasil era governado ou dominado, vamos dizer assim, politicamente pelas oligarquias rurais, pelas grandes famílias de latifundiários que trabalhavam na manutenção do poder entre eles mesmos, principalmente naquela política do café com leite de São Paulo e Minas Gerais, alternando no poder. E aí, tratando de mundo, nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa também, em 1917, que vai mexer bastante com o panorama europeu da época, a Grande Depressão de 29, que vai afetar diretamente o Brasil, a economia brasileira também, e a Guerra Civil Espanhola, que aí é um pouco depois do primeiro tempo modernista que a gente tem, que é tratado até 1930, mas todo o contexto e tensões criados pela Guerra Civil, pelo pré-processo da Guerra Civil Espanhola, influenciou as vanguardas europeias, os movimentos de vanguarda, que, por consequência, vão influenciar também o modernismo aqui no Brasil. Tudo bem? Beleza. Então, só para falar do modernismo em específico, o modernismo ele tem como marco inicial, principalmente aqui o modernismo brasileiro, que nós estamos falando nessa aula especificamente, a Semana de Arte Moderna de 22. A Semana de Arte Moderna de 22 foi um evento criado pelos artistas, organizado pelos artistas intelectuais do modernismo e que eram influenciados pelos valores dos movimentos de vanguarda que surgiram lá na Europa. E nessa Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro São Paulo, eles organizaram apresentações de poemas, obras, músicas e também exposição de quadros da época e que eram referentes a esse movimento. Mas aí a Semana de Arte Moderna de 22 ela é tida como marco inicial do modernismo brasileiro. E o modernismo brasileiro ele rompe totalmente com a tradição cultural do século XIX. Por que romper totalmente? Assim como o modernismo ele foi influenciado pelos movimentos de vanguarda, pelas vanguardas europeias, que nós falamos na aula passada. Então, esses movimentos eles tinham como um objetivo, um ideal, a crítica à academia, à intelectualidade, ao status quo dos movimentos artísticos, dos movimentos culturais, e subverter as características e os valores empregados pela arte do século XIX. Então, o modernismo e os movimentos de vanguarda, eles queriam trazer essa nova abordagem, romper totalmente com a tradição cultural e artística do século XIX e começar um movimento novo, um rompimento radical mesmo. Então, por isso que aí no slide vocês podem ver renovação radical, tanto na linguagem, quanto no formato, quanto na estética de pintura, por exemplo, das artes plásticas. E essa renovação também se dá no campo literário, com essa mudança de linguagem e formato de como as coisas eram produzidas, de como os textos eram escritos e produzidos.
E essa renovação radical vem justamente para se estabelecer enquanto um novo movimento e para para romper totalmente com os padrões culturais do século XIX. Então, para se estabelecer enquanto novo, para não correr o risco de ser vamos dizer assim, de ser um movimento pós alguma coisa do século XIX, né? Um pós-arcadismo, um pós-realismo, por aí vai, para romper totalmente e se estabelecer como um novo movimento, a renovação e a mudança teve que ser radical. Então, o modernismo e os movimentos de vanguarda romperam totalmente e foram em oposição aos movimentos do século XIX. Tudo bem? E aí, como a gente já conversou, a influência dos movimentos de vanguarda, o modernismo brasileiro ele foi fortemente influenciado por aqueles movimentos que eu conversei com vocês na aula passada sobre as vanguardas europeias, né? Então elas influenciaram diretamente no modernismo e no surgimento dele aqui no Brasil, na formação dele aqui no Brasil. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar isso de forma mais detalhada, mas é importante entender isso, que o modernismo ele é uma influência, é um movimento que vem de uma influência direta das vanguardas europeias. E aí vai marcar o fim também da transição entre os séculos, falando artisticamente, entre os séculos 19 e 20, que aí você tem o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, depois o pré-modernismo, e aí o fim da transição desse período de transição entre os valores do século XIX e do século XX, vem marcado com as vanguardas europeias e com o modernismo, tudo bem? E aí, uma estética bem marcante. Assim como os movimentos de vanguarda, o modernismo também é marcado por um subjetivismo muito grande, ou seja, uma percepção individual, uma visão pessoal de mundo, e uma experimentação também bastante presente. O que é experimentação? É como o próprio nome diz, uma tentativa de trazer coisas novas, técnicas inovadoras, experimentar novas técnicas, tanto na escrita quanto na pintura. Então, o modernismo e os movimentos de vanguarda, as vanguardas europeias, vão ser muito marcados por essa experimentação, por essa tentativa, por essa vontade dos artistas, dos escritores, de trazerem algo novo. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Então aqui nós temos o primeiro tempo modernista, a fim dessa divisão temporal, vamos dizer assim, marcamos o primeiro tempo modernista como sendo de 22, o início, né, que ele começa com a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, tudo bem? E é importante lembrar que isso aqui é o contexto brasileiro, nós estamos falando especificamente do Brasil, tudo bem? Então, o primeiro tempo modernista brasileiro ele é marcado aí de 1922 a 1930 e ele vem com algumas características que vão marcar essa renovação, essa quebra, essa ruptura com a cultura do século XIX. Nós temos um nacionalismo muito grande, e aqui existem duas abordagens em relação ao nacionalismo nesse primeiro tempo modernista. Existe um nacionalismo mais crítico, que visa trazer uma crítica ao país, às questões sociais do país, e existe um nacionalismo mais ufanista, mais exagerado. O que é o nacionalismo ufanista? Vamos dizer assim, é um resgate daquele nacionalismo presente no romantismo, de uma visão mais idealizada da nação, de achar que o Brasil é belo e que tem que ser um resgate da nossa cultura própria, da nossa cultura original e por aí vai. Então, existe a característica do nacionalismo, mas existem duas abordagens opostas, que nós vamos ver também um pouco mais para frente de forma mais detalhada, que existe uma abordagem mais crítica do nacionalismo e existe também uma abordagem mais ufanista, mais vamos dizer, apaixonada do nacionalismo. A valorização do cotidiano, críticas à realidade brasileira, isso também era bastante presente nas obras, tanto nas obras literárias quanto nas pinturas da época, e aí quando eu for, nos próximos slides, quando eu for falar com vocês sobre exemplos de obras, vocês vão poder ver isso. E aí oposição ao parnasianismo e academicismo, ou seja, o modernismo ele vai romper totalmente com essa cultura do século XIX. E o que marcava essa cultura do século XIX, principalmente no campo poético brasileiro, era o parnasianismo, que se vocês se lembram bem da aula sobre o parnasianismo e sobre o simbolismo,
o parnasianismo ele dominou o campo poético da cultura brasileira até a chegada do modernismo. Então, o modernismo, para romper com essa cultura do século XIX, o que eles têm que fazer? Eles têm que ir de oposição, eles têm que bater de frente com o movimento que marca o domínio, que marca esses valores culturais do século XIX. E aqui no Brasil, no caso, era o parnasianismo, principalmente no campo da poesia, no campo poético. E aí o modernismo, para se libertar desses valores do século XIX e romper totalmente, ele vai de encontro ao movimento artístico que representa toda essa escola e essa academia artística do século XIX. Tudo bem? E aí nós temos também dentro do modernismo várias experimentações estéticas e renovações artísticas, renovação da linguagem e uma mudança radical. Como eu falei para vocês, para se demarcarem enquanto um novo movimento, enquanto uma nova forma de se expressar artisticamente, os artistas do modernismo, escritores, intelectuais, críticos e por aí vai, que eram partidários, que eram simpáticos aos valores da arte moderna, do modernismo, das vanguardas europeias, eles fizeram essa mudança radical, romperam totalmente com os valores do século XIX. O primeiro tempo modernista também era muito marcado por uma ironia, sarcasmo, irreverência, humor, uma certa comicidade, principalmente quando eles debatiam sobre esses movimentos do século XIX, principalmente o parnasianismo. O parnasianismo ele foi muito atacado pelos autores do primeiro tempo modernista, justamente porque eles tinham esse intuito de romper com a tradição do século XIX. O caráter anárquico e destruidor, isso também é bastante presente no modernismo, como eu falei para vocês, existe uma mudança radical, uma ruptura cultural. Então, ele precisa ser mais radical para marcar esse rompimento. E aí, outra coisa que é muito característica do primeiro tempo modernista e dessa renovação de linguagem, de formato e essa mudança radical é a forma como os poemas vão ser escritos. Eles vão ser em versos livres e brancos, ou seja, os versos não têm um número, não tem uma preocupação com a métrica, quanto ao número de sílabas métricas, e também não há uma preocupação com a rima, tudo bem? Então, ou seja, não há uma preocupação em separar a sílaba métrica e também não há uma preocupação com a rima. E isso vai em oposição ao quê? Ao parnasianismo, que o parnasianismo era feito numa preocupação com a rima, feito numa preocupação com formas fixas, né? Existiam muitos sonetos dentro do parnasianismo e também eram preocupados a separação de sílaba métrica, que os versos eram escritos decassílabos e por aí vai. Então, a diferença, o embate, a oposição ao parnasianismo e a tudo que ele representa, essa cultura do século XIX, a oposição a ela por parte do modernismo não era feita só dentro do campo do discurso, só dentro do campo ideológico, mas também no campo estético, na forma de como as obras iam ser escritas. Tudo bem? Tranquilo. Aqui, né, nessa imagem tem uma curiosidade aí que é um ticket de entrada para a Semana de Arte Moderna, e esse rompimento radical, esse rompimento radical artístico com o século XIX causou um certo, vamos dizer assim, um certo desconforto e uma certa crítica da academia e da burguesia da época que consumiam arte, de quem consumia cultura, porque a Semana de Arte Moderna, o ingresso não foi algo barato, foi algo caro, porque precisava também pagar pelo aluguel do teatro, que era um teatro grande e caro, bastante tradicional em São Paulo, e no Teatro Municipal. E muitas dessas pessoas que compraram o ingresso ficaram indignadas, porque como tem esse rompimento cultural muito grande e uma nova estética sendo empregada, muitas pessoas do público que foram à Semana de Arte Moderna ficaram, vamos dizer assim, indignadas, falando, isso aqui não é arte, isso aqui é uma sacanagem, que não sei o quê, que foi a mesma crítica que a academia e alguns membros mais conservadores do ponto de vista artístico tiveram na Europa em relação aos movimentos de vanguarda. Aqui no Brasil não foi diferente. A Semana de Arte Moderna enfrentou muitas críticas e todo o movimento modernista em si enfrentou muitas críticas, mas esse rompimento, na visão dos artistas e dos intelectuais do modernismo, era necessário para se estabelecer enquanto um novo movimento e trazer novos valores artísticos. Tudo bem? Tranquilo.
E aqui nós vamos a uma série de manifestos e revistas. O primeiro tempo modernista ele foi muito marcado por essas produções de manifestos e revistas. O que é isso? O que é um manifesto? Um manifesto, se vocês se lembram lá da aula passada sobre os movimentos de vanguarda, o manifesto é quando os artistas de um movimento artístico ou intelectuais de um movimento político, por exemplo, se juntam para escrever, ou fazem de forma individual mesmo, mas eles escrevem a visão deles sobre aquele movimento e é algo como se fosse para comunicar à comunidade, às pessoas que acompanham aquele meio, aos intelectuais, aos críticos, no que aquele movimento vai se basear, quais vão ser as características, qual que é a intenção com aquele movimento. Então é como se fosse uma carta de explicação que eles fazem para explicar o movimento, tudo bem? E o modernismo, ele foi, principalmente o brasileiro aqui, ele foi marcado por diversos manifestos e revistas. Primeiro nós temos aí a revista Claxon, que ela foi de 9 edições, e aí é importante lembrar também que o conceito assim de revistas na época é diferente do que a gente tem hoje. Hoje nós temos muitas revistas duradouras que estão aí no mercado há vários anos, com centenas de edições e publicações. Aqui não. Aqui esses manifestos e revistas eles eram feitos com o intuito de trazer algumas novas notícias sobre o movimento, de atualizar as pessoas e quem acompanhava esse meio, e também trazer uma explicação sobre o movimento, sobre os objetivos que eles queriam alcançar, influências e por aí vai. E a partir do momento em que essa mensagem era passada, não havia mais a necessidade de manter a publicação de revistas ou manifestos. Então, o que acontecia? Eles publicavam por um tempo que eles achavam necessário e depois paravam. Então, essas revistas, às vezes, na época, aqui nós temos, eu listei algumas das principais nesse slide e nos próximos, mas as revistas da época que tinham esse propósito eram de publicação meio curta, né? Às vezes duravam 1, 2 anos e tal, era difícil alguma que durasse muito tempo e perdurasse e fosse passando, tudo bem? E aí nós temos a revista Claxon, que tem a imagem da capa dela aí, né? No slide. Ela teve 9 edições, é um editorial manifesto, ou seja, uma revista baseada na publicação desses manifestos, de falar as ideias do modernismo, os preceitos, as influências, os objetivos e por aí vai. Ele trazia muito embate entre ideias estrangeiras versus os valores nacionais, que era um debate muito presente dentro do modernismo em si. O modernismo ele era algo que queria trazer um redescobrimento cultural para o Brasil, ou seja, se vocês lembram lá do romantismo, quando falei com vocês sobre José de Alencar, ele tinha essa ideia de fundar uma identidade nacional cultural brasileira. E aqui vai existir esse debate, esses valores, vamos dizer assim, esses debates, eles são muito presentes no modernismo, de ser influenciado pelas vanguardas europeias, por movimentos surgidos na Europa, mas, ao mesmo tempo, encaixar valores nacionais nele, tudo bem? E outra coisa que é bastante presente na revista Claxon, e que foi algo inovador, são as mudanças gráficas, o design da publicação. Vocês podem ver aqui na capa da revista, da edição número 3, como ela é escrita, né? Claxon, então tem um A que faz parte de todas as mensagens, mensário da arte moderna e por aí vai. Então, isso é um design inovador para a época. Até então, as coisas eram feitas tudo certinho, nas linhazinhas e por aí vai. Então, a revista Claxon e o modernismo também traz essa coisa nova para as publicações, que são essas artes, esses designs inovadores e gráficos diferentes para as capas das publicações. E isso o modernismo deixou uma influência muito grande, principalmente aqui no Brasil, que foi seguido depois, posteriormente, é utilizado até hoje esses designs mais diferentes em capas de livro, capas de revista e por aí vai, essas inovações gráficas, tudo bem? Outro manifesto bastante importante desse período é o Manifesto da Poesia para o Brasil. Ele é escrito pelo Oswald de Andrade, publicado no Correio da Manhã, um jornal, e ele prega uma literatura sobre a realidade brasileira.
E aí trazer uma redescoberta do Brasil, uma redescoberta cultural do Brasil, era o termo que ele utilizava. E isso se deve ao fato de trazer uma abordagem mais atualizada da realidade brasileira, dos valores brasileiros e por aí vai. E aí o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ele se chamava Manifesto da Poesia Pau-Brasil, porque o Oswald de Andrade acreditava que a arte brasileira deveria ser um produto de exportação, deveria chegar internacionalmente em outros países, e outros países deveriam consumir a arte brasileira. E aí por isso o Pau-Brasil, porque assim como o Pau-Brasil foi exportado, e na maioria do tempo, né, não exportado, mas sim explorado e levado pela metrópole, roubado pela metrópole, que era Portugal, enquanto o Brasil era colônia, o Oswald de Andrade pregava nesse Manifesto para o Brasil que a arte brasileira deveria ser, tal qual para o Brasil, um produto de exportação. Tudo bem? E aí nós temos mais alguns manifestos. Tem o Manifesto Verde e Amarelismo, ou Escola da Anta, que foi aí escrito e fundado principalmente pelo Plínio Salgado e pelo Menotti Del Pitta. E ele é uma resposta ao Manifesto para o Brasil, do Oswald de Andrade, e eles falavam que era um nacionalismo muito afrancesado, vamos dizer assim. Eles alegavam que o Manifesto para o Brasil não era um nacionalismo pregado pelo Manifesto para o Brasil, não era um nacionalismo raiz, vamos dizer assim. Era algo bem afrancesado, era o termo que eles utilizavam, justamente para dizer, esse seu nacionalismo ele não representa o Brasil, porque a própria forma de você ver o nacionalismo é uma forma delimitada pela cultura francesa. Então, o nacionalismo brasileiro tem que ser diferente do nacionalismo francês. E aí era isso que eles pregavam dentro desse movimento. E aí, como eu disse para vocês, o nacionalismo ufanista. Então, existem essas duas abordagens em relação à exaltação da pátria, ao nacionalismo, vamos dizer assim, a valorização da cultura brasileira. E existem essas duas formas que são meio que opostas e vivem dentro do embate nesse período aqui. E aí o Plínio Salgado depois, esse movimento verde amarelismo, Escola da Anta, porque Escola da Anta, né, porque eles elegeram a anta como um animal nacional e para trazer o símbolo do país. E aí esse manifesto verde amarelismo, Escola da Anta, vai dar origem depois ao integralismo, que foi um partido influenciado por ideologias fascistas que teve no Brasil, né? Eles andavam todos, vocês devem lembrar da aula de história de vocês, né? O Partido Integralista andando de verde, com as braçadeiras, tal qual os nazistas também usavam, e aí eles tinham o símbolo se eu não me engano, o símbolozinho de somatória, né? Aquelezinho meio grego assim no braço, e eles falavam Anauê, eles tinham esse lema justamente de um nacionalismo exagerado, de resgatar os valores até dos povos originários, enquanto excluíam eles. Isso que também há essa contradição dentro desse nacionalismo fascista e dentro desse nacionalismo principalmente das regiões da região sudeste, que é um nacionalismo de tentar resgatar valores que eles diziam ser dos povos originais, só que, ao mesmo tempo que eles tentavam resgatar esses valores, os povos originários brasileiros eram assassinados, explorados e destruídos, e tendo sua cultura destruída. E aí nós vamos ter o Manifesto Regionalista, em 26, que aí já é um manifesto mais focado na região Nordeste, que veio com a difusão do modernismo, e aí para tentar também popularizar o modernismo no Nordeste, foi criado esse manifesto regionalista, pregando uma unidade nordestina artística. Só que aí houve também um problema dentro desse manifesto regionalista, principalmente também por causa dos artistas e intelectuais que participavam dele, serem em sua maioria de Pernambuco. Eles criticavam muito a polarização e a centralização do modernismo somente em São Paulo, no estado de São Paulo, mas o manifesto regionalista ele acabou também ficando muito centralizado em Pernambuco e não levando em conta muitos outros estados do Nordeste. E aí acabou gerando também esse debate na época dentro do movimento regionalista, do manifesto regionalista. E aí ele tinha essa ideia de novo, né, de trazer essa unidade do Nordeste, essa arte nordestina,
utilizando os novos moldes trazidos pelo modernismo e pelas vanguardas europeias. Tudo bem? E aqui, o último manifesto / revista que nós vamos falar hoje, que é a Revista de Antropofagia, que foi publicada de 28 a 29, talvez seja a principal aí desse primeiro tempo modernista e que marcou muitas características do modernismo. E aí, o modernismo, a Revista de Antropofagia, ela é a nova etapa daquele Manifesto de Poesia para o Brasil. Então, teve o Manifesto de Poesia para o Brasil, teve uma crítica do verde amarelismo em relação ao Manifesto de Poesia para o Brasil, e a Revista Antropofágica vem como se fosse uma tréplica, né? Então, é uma resposta àquela crítica que eles sofreram lá do Movimento para o Brasil, uma segunda etapa. E a Revista de Antropofagia, ela é muito influenciada pelo Abaporu, que é uma obra da Tarsila do Amaral, um quadro que também tem aqui nos slides, nós vamos ver ele um pouco mais para frente, e ele vai influenciar de forma essencial esse movimento de antropofagia. E aí nós vamos ao conceito de antropofagia aqui dentro do movimento modernista e o que ele significa. Antropofagia, ele é um termo utilizado para designar rituais canibalísticos tribais, né? Então, algumas tribos pelo mundo afora têm esse processo fazem essa prática do canibalismo. Só que o canibalismo desses povos originários e dessas tribos e por aí vai, não é um canibalismo, não é, por exemplo, eu estou com fome, então eu vou comer carne humana. Não é assim que funciona. Geralmente esse canibalismo, esses rituais canibalísticos ou essa antropofagia são rituais, são momentos específicos, não é, vamos dizer assim, e principalmente aqui no Brasil, certo? Se tratando aqui dos povos originários brasileiros e de algumas tribos em específicos que adotavam essa prática, a antropofagia ela não era uma dieta, né, uma forma de alimentação. A antropofagia era um ritual. Então, como era feito? Às vezes havia uma batalha, uma guerra, uma batalha entre guerreiros de tribos rivais, e aí o guerreiro vitorioso, ele saía vitorioso, mas ele ainda achava que o rival dele possuía características que seriam interessantes a ele. Às vezes, vamos supor, estou numa batalha lá, e aí eu ganhei, e aí um guerreiro está numa batalha, e aí esse guerreiro ganha a batalha porque ele é mais forte, vamos dizer assim. Só que ele achou que o guerreiro adversário era mais rápido, era mais inteligente no confronto, mas mesmo assim foi derrotado, mas mesmo assim ele reconhece esses valores no guerreiro oponente, ou na tribo, ou nos guerreiros da tribo adversária. Então, o que eles fazem? Eles vão praticar, vão se alimentar da carne desses guerreiros derrotados para assimilar características que eles não tinham. Então, eles acreditavam, dentro desses rituais, que eles iam adquirir essas características que eles não possuíam ao comer, ao deglutir a carne do guerreiro rival. Tudo bem? Aqui nós estamos falando no comer, no sentido gastronômico da palavra. Tudo bem? Literalmente. E aí, antropofagia, e aí como é que isso se transporta dentro do modernismo e do movimento antropofágico? Isso se transforma, isso é trazido dentro do modernismo, principalmente aqui no primeiro tempo, com as vanguardas europeias. Então, o modernismo ele vai assimilar algumas características só das vanguardas europeias. Então, quando nós falamos lá das vanguardas europeias, do expressionismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo, futurismo, e esse expressionismo, esses movimentos, né, das vanguardas europeias, a antropofagia seria o quê? O movimento brasileiro, o modernismo, ele irá pegar características de cada movimento, certo? Que eles julgam ser necessárias e serem interessantes, e formar um movimento só, que é o modernismo. Por isso que aqui no Brasil, apesar do modernismo ser uma reflexão das vanguardas europeias no Brasil, aqui no Brasil, principalmente, né, quando a gente está estudando aqui modernismo e essa cultura aqui da aula de hoje,
No Brasil, não se fala muito em surrealismo brasileiro, expressionismo brasileiro, futurismo brasileiro, dadaísmo brasileiro, cubismo brasileiro, né? Aqui no Brasil se fala o quê? Modernismo. Por quê? Porque o modernismo foi isso, foi a assimilação de algumas características de todos esses movimentos de vanguarda em um movimento só. Então, aqui no Brasil, nós falamos sobre modernismo, tudo bem? E aí, mais para frente, nós vamos ver, eu vou ver aqui com vocês, mas o modernismo, as pinturas do modernismo, eles não são marcados, eles são marcados por várias características de vários movimentos de vanguarda diferentes. Então, tem uma característica do cubismo, uma do expressionismo, uma do dadaísmo, uma do surrealismo, e assim vai, tudo numa mesma obra. Por quê? Porque o autor tinha essa liberdade, e aí, segundo o movimento antropofágico, tinha essa assimilação das características dos movimentos de vanguarda. Então, por isso, não se fala muito nesses movimentos de forma separada no Brasil, mas aqui no Brasil se trata do conjunto modernismo. E aí, qual movimento vai influenciar mais cada obra vai depender do contexto do autor. Tem autor que era mais adepto do expressionismo, e aí vai ter mais traços do expressionismo do que de outras vanguardas, mas misturando também. Existem artistas que eram influenciados mais pelo cubismo, e aí a mesma coisa, mas dentro da pintura essas características eram misturadas, tudo bem? Então, aqui para falar do Manuel Bandeira, que foi um grande poeta aí da literatura brasileira e dessa primeira fase do modernismo. Aqui nós temos o poema Os Sapos, que foi o poema que foi lido na abertura da Semana de Arte Moderna, e que também causou uma comoção assim na época de, putz, que tipo de poema é esse? O que é isso? A galera que era mais conservadora nesses valores artísticos ficou muito indignada, não só com os poemas, mas também com as pinturas expostas na arte moderna, na Semana de Arte Moderna. Mas aí, né, vamos à leitura aí. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco, que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário. Canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe. Sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verde a sombra imensa. Lá, fugindo ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, trânsito de frio, sabo cururu, da beira do rio. Então, aqui, esse poema, ele causa esse choque porque ele parece, num primeiro momento, um pouco sem sentido, mas o Manuel Bandeira ele traz essas figuras do sapo para representar essas figuras mais conservadoras da arte do século XIX e o rompimento com essa arte do século XIX. Então, aqui, isso que eu acabei de falar com vocês é bastante presente nesse aqui, ó, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Então, já vem a crítica ao parnasianismo, que era um movimento que representava a poesia do século XIX, os valores da poesia do século XIX. Parnasiano aguado, sem muito sal, né? Sem muito tempero. Vejo como primo com meus hiatos. E aí que eles fazem umas brincadeiras. Que arte? Nunca rimo, né? Não uso rima em termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Então ele traz uma sátira, foi aquilo que eu falei para vocês das características do movimento. Tem uma sátira, uma ironia, uma irreverência, principalmente para trazer essa crítica aos valores aos valores artísticos do século XIX e aos movimentos que representam esses valores, no caso aqui o parnasianismo. Tudo bem? E aí nós temos o Oswald de Andrade, tem 2 poeminhas aí que eu separei também, que pronominais.
e aqui ele vai brincar com essas variações linguísticas do Brasil, e de como a gramática, por exemplo, a oposição, ele vai trazer essa brincadeira da oposição entre a gramática certa mesmo, o que está certo pelo rigor das regras gramaticais, e versus, né, contra o que é utilizado no dia a dia mesmo, como a linguagem é expressada no cotidiano. Então, aí nós temos os pronominais, que ele vai fazer essa brincadeira com o uso dos pronomes, e essa variação linguística, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui ele faz essa brincadeira, né? Que se a gente fosse seguir a gramática formal, certinho, a regra gramatical, seria dê-me um cigarro. Mas no dia a dia, ninguém fala isso. As pessoas falam, me dá um cigarro, né? Então, ele faz essa brincadeira, essa brincadeira aí de oposição do teórico com a realidade, e de como essa variação se dá e de como está tão assimilada essa variação que ninguém está me achando. Por exemplo, se alguém falar, me dá um cigarro, ninguém vai chegar e falar, não, o correto é dê-me um cigarro. Você vai falar, não, beleza, toma aí e tal, e quando você fala, você também vai falar isso, me dá tal coisa. É normal, já foi isso assimilado no nosso dia a dia. Então, ele traz essa brincadeira aí. E outro poema também que é a canção do Regresso à Pátria, que é uma brincadeira que ele faz com a canção do exílio, né, do Gonçalves Dias, lá no Romantismo, que é aquela minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, que o Gonçalves Dias faz de saudade da terra dele. E aqui tem o Canção de Regresso à Pátria, que é como se fosse uma sátira, uma ironia também, uma brincadeira com isso, que ele fala, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, vocês podem ver que não tem um esquema fixo de rima, ele copia meio que o formatinho, mas também é diferente. Então, esse choque, ou essa brincadeira, essa irreverência, essa ironia e essa sátira com as obras, com a cultura pré-estabelecida antes do século XX, é bem comum aqui no modernismo, e eles fazem essa sátira, vamos dizer assim, tirar onda, né, com os movimentos antigos e com as obras antigas. Eles brincam muito com isso. Tanto que o esquema de rima também não tem nada a ver, ele rima palavras iguais e por aí vai. Então, justamente isso é feito de forma proposital para abordar de forma irônica esses movimentos que vieram antes do modernismo e antes das vanguardas europeias. Aqui nós temos o Mário de Andrade. Para falar um pouco do Mário de Andrade, nós vamos falar da obra principal dele, aí, que é não principal, né, mas uma das principais para a primeira fase do modernismo, que é o Macunaíma, que é a história de um índio, né, o Macunaíma, de um nativo brasileiro, e é uma história que se encaixa no gênero de rapsódia. O que é uma rapsódia? Rapsódia é um nome dado a um gênero que condensa tradições de um povo, que junta tudo. Então, ele vai ser uma obra que vai absorver todo o fruto de um conhecimento reunido por um povo em específico, e aí vai trazer folclore, lendas, mitos indígenas, comportamento, cultura, traços de religiosidade. Então, a rapsódia é isso. A rapsódia, ela é essa mistura, essa mistura, essa junção de todos os valores e tradições de um povo. Aqui, no caso, o povo brasileiro. Então, vão ter figuras folclóricas, vão ter figuras históricas, vai ser uma misturada, né? Uma salada só. E aí, o Mário de Andrade, ele pregava aí, trazendo essa obra do Macunaíma como um retrato do povo brasileiro. E, de novo, com esse objetivo de trazer um redescobrimento cultural nacional do Brasil. Só que, ao contrário do José de Alencar, que queria fazer uma abordagem romantizada e idealizada,
o Mário de Andrade, ele queria fazer uma visão mais crítica desse nacionalismo, tudo bem? E aí, tanto que o Macunaíma, ele era um herói, vamos dizer assim, um protagonista da obra, que era a representação do povo brasileiro, na visão do Mário de Andrade, e ele era um cara bem malandro, que tentava sempre tomar vantagem e passar a perna e tal, e conseguir ir ganhando as coisas. E aí, tanto que o termo utilizado para se referir ao Macunaíma na obra é o herói sem nenhum caráter, porque ele faz tudo que é necessário para se dar bem. E aí o narrador ele é revelado no último capítulo, no epílogo, que é o autor da obra. Ele é narrado em terceira pessoa, e no epílogo o autor ele comenta que essa história ele recebeu através de um papagaio que foi o próprio Macunaíma, né? O Macunaíma contou para esse papagaio, o papagaio saiu voando, pousou ali junto do autor e contou a história toda do Macunaíma, e aí o autor escreveu o livro, Mário de Andrade, no caso. Então ele faz essa brincadeira também, né? sem as coisas, porque nos movimentos antigos, entre aspas, né? Mas nos movimentos pré-século XX, né? Nessa cultura do século XIX, as coisas tinham meio que ter um objetivo, um propósito. E aqui na arte moderna e nos movimentos de vanguarda, como é uma visão mais pessoal, uma percepção individual do mundo, os autores faziam muito essa brincadeira. Às vezes as coisas não têm propósito nenhum, só acontecem por acontecer. É simples doideira, sabe? Então os autores eles fazem essas brincadeiras. Então ele faz essa brincadeira com todo mundo está sempre esperando um propósito, um objetivo para alguma coisa. Às vezes não tem propósito nenhum, às vezes as coisas acontecem por uma aleatoriedade. Então não tem propósito, não tem um propósito, um destino, não tem um objetivo nenhum. Às vezes as coisas acontecem só por acontecer. Então tem esse traço aí também dentro das obras do modernismo. E o tempo e espaço, ele não é definido com a realidade. O tempo ele passa de uma forma bem abstrata dentro da obra do Macunaíma, e o espaço também não é muito definido, é o espaço geográfico brasileiro, com algumas menções a alguns locais no exterior, mas brasileiro. Então, o tempo ele também não passa de uma forma lógica, de uma forma sensata, vamos dizer assim. Às vezes tem pulos temporais gigantescos em espaços muito pequenos, ou demora, ou pulos temporais muito pequenos em espaços gigantescos, e por aí vai. Tudo bem? E aqui agora nós vamos falar das artes plásticas, principalmente de duas artistas, duas pintoras desse movimento, que é a Tarsila do Amaral e posteriormente a Anita Malfatti. Mas aqui a Tarsila do Amaral, ela foi um dos principais nomes da arte brasileira, da história da arte brasileira, e também uma pintora muito influente no cenário mundial, com a sua produção artística. E ela vai trazer essa influência, e aqui nós vamos poder perceber melhor essas influências das vanguardas europeias dentro da pintura, e essa mistura, né? Aqui nós temos o autorretrato da Tarsila do Amaral, de 1924. Vocês podem perceber que ela tem essa coisa é muito marcada também pelas formas geométricas, que é do cubismo, mas aí você também vê as pinceladas e as cores marcantes do expressionismo. Você vê também algumas outras características, como essa distorção da realidade, que também é do expressionismo. Então, de novo, o modernismo brasileiro ele vai pegar e condensar e misturar várias características desses movimentos de vanguarda. Por isso que não é muito falado em cubismo brasileiro, expressionismo brasileiro, e por aí vai. Falamos aqui, quando se trata do Brasil, nós falamos modernismo, tudo bem? Aqui uma outra obra, a Cuca, e aí de novo vocês podem perceber esse uso das formas geométricas, de fragmentação da realidade. Tem também um traço de surrealismo, de misturar o cenário real com o imaginário, com o fantástico. Então nós temos os animais aí, né? Tem o sapinho, mas também tem a presença da Cuca, que é uma figura folclórica brasileira. E outra característica que tem bastante aqui presente é essa coisa da cultura, dos valores nacionais e da cultura brasileira sendo abordada. Aqui nós temos o Abaporu, que a gente já viu lá em cima, né? Foi a pintura que influenciou o movimento antropofágico, e que é essas distorções. E aí, de novo,
mistura de várias características. Você tem as distorções de proporções, as distorções lineares do expressionismo, você tem a fragmentação da realidade e a sobreposição de planos do cubismo, você tem o surrealismo para fazer essas proporções fantásticas e essa abordagem fantástica de como retratar um ser humano. E aí existem também essas desproporções corporais, que têm suas representações, né? A cabeça pequena, para trazer essa crítica à falta de pensamento crítico, e os membros grandes para trazer essa crítica à valorização da força em relação ao pensamento crítico, e os pés, vamos dizer assim, grandes, também para trazer esse forte contato com a terra que o povo brasileiro tem, e ali os cactos, e ali o cacto também trazendo essa representação da vegetação mais seca do sertão brasileiro. Tudo bem? Aqui, antropofagia, de novo, trazendo essa desproporcionalidade, sobreposição de planos, fragmentação da realidade, absorvendo várias características diferentes e de vários movimentos de vanguarda diferentes. Aqui, a antropofagia, como eu já falei para vocês, aquele ritual de assimilação e deglutição, e aqui é retratado nessa obra também. Outra coisa que é muito importante dentro das pinturas e da obra artística do modernismo é a valorização, não vamos dizer assim, mas a aplicação da realidade brasileira. E aqui nós temos um quadro muito famoso da Tarsila do Amaral, que vocês provavelmente já devem ter se deparado com ele, que é o Operários. O Operários ele é fortemente influenciado também pelo contexto histórico e pelo contexto da própria Tarsila, porque a Tarsila do Amaral foi uma pessoa muito engajada na luta também pelos direitos sociais e direitos trabalhistas e por aí vai. E nessa época havia também muitas lutas, muitas greves e muitas lutas, e o movimento sindical lutava bastante para garantir os direitos, mais direitos aos trabalhadores brasileiros. E aí a Tarsila faz essa obra em homenagem aos trabalhadores, vamos dizer assim, brasileiros, aos operários, e ela faz meio como se fosse esse esquema de subida, assim, né? Como se fosse uma pirâmide social, e aí também em homenagem à migração dos trabalhadores brasileiros, principalmente vindo da zona rural para os centros urbanos, para trabalhar na indústria. Então, a Tarsila do Amaral vai trazer essa obra como uma abordagem a isso, e também trazendo essa crítica social na luta pelos direitos trabalhistas e pela valorização dos trabalhadores, tá bom? E aí nós vamos para a Anita Malfatti. Anita Malfatti foi também uma das grandes artistas aí da história do Brasil e um dos principais nomes da pintura do modernismo. E aqui a Anita Malfatti, só para dar uma rápida contextualização da Anita Malfatti, enquanto na Tarsila do Amaral nós víamos muito do cubismo, formas geométricas e por aí vai, sobreposição de planos, apesar de ter outras características de outros movimentos, a Tarsila do Amaral acabou sendo muito influenciada você consegue detectar muitos traços cubistas na obra da Tarsila do Amaral. Já a Anita Malfatti vai ser predominante, as características vão ser muito predominantes do expressionismo. E se vocês acompanharam e viram a aula passada, vocês vão perceber esses traços na obra dela. Isso por quê? Isso porque a Anita Malfatti foi estudar artes na Alemanha. E lá na Alemanha ela teve contato com a obra do Van Gogh, né, que é um artista holandês. E lá ela se apaixonou pela obra dele e pelo expressionismo também, que surgiu na Alemanha. Então, ela também mistura traços de vários movimentos de vanguarda, mas você consegue perceber que há uma predominância do expressionismo na obra dela. Tudo bem? Nós vamos dar uma olhada aqui, né? A onda, aqui vocês já podem perceber isso, que é principalmente as pinceladas, né? As pinceladas bem marcadas, bem fortes, bem característico do expressionismo. A distorção linear, que seriam ondas batendo nas rochas, tudo bem? Mas aí vocês conseguem perceber aquela distorção linear com as pinceladas bem marcadas, uma característica muito forte do expressionismo. Aqui vocês conseguem perceber isso também, o contraste de cores, né? Então nós temos aqui o chão marcado por essa cor viva, mas aí você tem a grama com a cor mais escura, e o céu já com cores mais claras. E aí, de novo, distorção linear, desproporção. Vocês podem perceber aqui que tem um farol,
mas o farol ele é quase o tamanho de uma casinha, né? Uma casinha, vamos dizer assim, é quase o tamanho do farol. Então, não existe essa proporcionalidade, essa coisa de seguir uma perspectiva, como era um valor ou a racionalidade utilizada durante o Renascimento Cultural e que perdurou até o século XIX. E aí, de novo, vem para romper essas características, vem para romper com os conceitos artísticos do século XIX. Aqui nós temos o Mário de Andrade, de novo. Vocês podem perceber essas distorções lineares, pinceladas bem marcadas. Aqui já há um abuso, assim como também há na obra do Farol, há também aqui no retrato do Mário de Andrade que ela pintou, uma forte presença das formas geométricas e da sobreposição de planos. Então, você não tem um sistema de perspectiva de profundidade. Elas estão todas chapadas ali, que é também outra característica, né? Misturando aí o cubismo com o expressionismo. Aqui o samba, e aí de novo, né? Essas distorções lineares, pinceladas bem marcadas, como se você estivesse passando um filtro do Instagram pela realidade. E aqui o samba, vocês podem perceber também que, assim como a Tarsila do Amaral, quando pintou lá a Cuca, quando ela pinta aqui o samba, tem a influência dessa contextualização brasileira. Então, é trazer, assimilar algumas características que os artistas julgam interessantes desses movimentos de vanguarda e aplicá-los à realidade brasileira. Isso é a antropofagia. E aí você fala, mas quais características de quais movimentos? Não há essa determinação. Uma das principais características, um dos principais valores da arte moderna e do modernismo é a liberdade. Então, o artista ele tem liberdade para fazer da forma que ele quiser. Então, que característica ele vai pegar de cada movimento fica a critério do artista. Ele escolhe o que ele quiser, o que ele achar melhor, o que ele preferir. Então, não há esse padrão. Qual característica vai pegar de cada movimento? Não existe isso. O artista vai pegar a que ele achar melhor. E aqui, dentro, falando da Tarsila e da Anitta, da Tarsila do Amaral e da Anitta Malfatti, nós temos essa predominância de alguns movimentos específicos. Na Tarsila do Amaral você consegue perceber uma predominância do cubismo e na Anitta Malfatti você consegue perceber uma predominância do expressionismo, principalmente pela influência que elas receberam no processo de formação artística delas. Aqui nós temos Itanhaém, né, outra obra da Anitta Malfatti. E aí, de novo, vocês podem perceber, né, essa aqui já tem a profundidade, já não tem tanto aquela coisa da sobreposição de planos, só que você ainda tem aqueles traços do expressionismo, a distorção linear, então as coisas parecem estar meio tortas. E aqui também a falta de proporção, assim como você tinha lá no Abaporu e na obra Antropofagia, da Tarsila do Amaral, em que alguns membros eram exageradamente maiores em relação a outros, aqui você também tem essa desproporcionalidade, né? Então você tem aqui, por exemplo, o frade aqui passando, né? O fradezinho passando, o missionário passando, e ele é do tamanho da casa praticamente, certo? Então você não tem muito essa coisa de proporção, de tamanho, e aqui ele era e ele parece ser muito maior do que essa escultura da cruz que está logo à frente dele, que geralmente são pontos principais nas cidades e são obras e são esculturas grandes, altas. Então, há esse traço aí da desproporcionalidade e da distorção linear. E a Anitta Malfatti, né, como falei para vocês, muito importante, muito influenciada pelo expressionismo. Tudo bem, pessoal? Essa é a aula de hoje sobre o primeiro tempo modernismo, sobre o primeiro tempo modernista. Não esqueçam de estudar esse movimento, tudo bem? É um movimento, o modernismo, não só essa aula, mas as próximas aulas que nós vamos falar sobre as outras fases do modernismo, é um movimento extremamente importante para os vestibulares. Ele cai com muita frequência, despenca, né? Como diz como o pessoal costuma dizer. Então, fiquem bastante atentos a ele, deem uma atenção especial a esse movimento, tudo bem? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição e é nóis!